Olá, eu sou Marcelo Vieira, sou cirurgião oncológico. Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a proctoria e o aperfeiçoamento e o aprendizado da cirurgia robótica. Bom, muitas pessoas me perguntam como funciona o processo de treinamento da cirurgia robótica. Geralmente, quem tem o desejo, de fazer a cirurgia robótica são cirurgiões ou ginecologistas que têm um interesse na cirurgia minimamente invasiva. E a gente sabe, está percebendo e tem visto, que a robótica veio para o Brasil. A gente tem números expressivos de robô, hoje mais de 70, quase 80 plataformas em todo o país. E é uma cirurgia que facilita procedimentos complexos. Esse é o primeiro pensamento que eu tenho a respeito dessa via de acesso. Mas a cirurgia robótica é uma via de acesso. Então, é uma via de acesso com o auxílio de uma plataforma que administra uns braços e você faz um movimento sentado em um carrinho que vai gerenciar esse movimento, então transmiti-lo até os braços que estão posicionados no paciente. Bom, o processo de certificação da plataforma robótica, hoje a gente tem só um modelo disponível, uma empresa disponível no país por enquanto, mas a gente sabe aí que já existe diversas empresas fazendo e desenvolvendo diferentes formas e tipos de plataformas robóticas e provavelmente agora nesse próximo ano a gente vai ter novas plataformas robóticas com novas formas de ver e olhar essa cirurgia minimamente invasiva. Bom, o treinamento começa com um treinamento primeiro, um treinamento em como se fosse uma caixa preta, mas são simuladores e você tem que passar algumas horas fazendo o treinamento com simuladores. E lá ele tem alguns exercícios, os simuladores, que vão proporcionar ergonomia, diminuição do tempo em que você faz o procedimento, a economia de movimentos e a escolha do alvo, onde você tem que levar uma estrutura a tal estrutura. Vencendo essa etapa de algumas horas nesse treinamento, você vai fazer o que a gente chama de in-service na plataforma robótica. Então, na maioria das vezes, quem faz é a própria empresa, através de funcionários que estão dedicados a isso, muitos deles enfermeiros, e vão fazer esse in-service. Então vai te mostrar como que funciona o console. O console é onde o cirurgião fica sentado, administrando os braços na paciente. Esses braços chegam através de um carrinho. Esse carrinho é a segunda parte do in-service e a terceira parte é o carrinho onde ficam as estruturas, por exemplo, a fonte de luz, a gravadora, a fonte de energia, onde vão ser conectados cabos para gerenciar toda essa parte da cirurgia. Então você vai passar com esse in-service, que são basicamente esses 3 carrinhos, e você está apto então a fazer o treinamento prático. O treinamento prático, existe alguns hospitais, algumas cidades, alguns locais no mundo onde fazem essa capacitação. Então é feito geralmente com um cirurgião único e o profissional da empresa durante um dia todo lhe dá esse treinamento. Então você vai fazer o treinamento na caixa preta, vai fazer o treinamento muitas vezes em animais com a plataforma robótica. E ela facilita muitas das coisas, porque tem o que nós conhecemos, essa visão 3D, o movimento das pinças, são movimentos aí semelhantes aos movimentos das nossas mãos, então muito próximo, com um delay entre o seu movimento e o movimento do robô muito mínimo, em que a gente praticamente imperceptível, através dos cabos que são conectados entre esses 3 carrinhos. Depois de você ter feito esse treinamento aí prático, você vai estar certificado a fazer a cirurgia. O que é recomendável pela empresa é que você tenha depois um proctor. O que é um proctor? É um cirurgião que vai te acompanhar nas primeiras cirurgias. E esse volume é variável, mas ele tem que te acompanhar nas primeiras cirurgias para que diminua a morbidade para a paciente, para que diminua o risco de complicações. E é uma cirurgia que quando a gente não a faz de rotina, nós precisamos modificar a nossa mente. Isso que eu sempre comento, e a cirurgia robótica é uma cirurgia que precisa muito disso. Por quê?
Porque você, cirurgião, muitas das vezes, você vai fazer uma cirurgia laparotômica, então você tem o controle nas suas mãos da pinça de energia e você não precisa ali de uma câmera em si, e outro cirurgião ou outros cirurgiões, outros ginecologistas fazem o auxílio para você, a apresentação das estruturas. Quando você parte para a cirurgia minimamente invasiva, você tem um colega que fica segurando a câmera e às vezes ele faz o auxílio, e algumas vezes você tem uma pessoa que fica na câmera e um outro cirurgião, outro cirurgiã que fica ali, ou uma ginecologista, depende da especialidade, que vai ficar no auxílio das pinças, certo? Quando você parte para a cirurgia robótica, o cirurgião principal, ele é o responsável pelo movimento das câmeras, mas a câmera ela fica estática, então isso facilita muito o procedimento. E é uma visão 3D, conforme eu já havia comentado. Então isso é melhor ainda para quem está fazendo a cirurgia. Você controla o movimento das pinças, inclusive você controla o movimento de um terceiro braço, que seria o auxílio que está dentro da cavidade. Então olha só, agora você está controlando a câmera e controlando o auxílio. E quando você vai selar ou cortar alguma estrutura, você utiliza a energia que é controlada pelos seus pés. Então, além disso tudo, você ainda aciona a energia. Então, você precisa organizar tudo isso dentro da sua cabeça para que sua mente esteja preparada e faça esses movimentos de forma automática. Como que você faz isso? Com o treinamento com o Proctor. Isto vai fazer com que você chegue e atinja a sua curva de aprendizado. Uma dica muito importante, e essa recomendação eu sugiro para quem está querendo aprender a cirurgia robótica, é que assim que você escolhe o Proctor, assista alguma cirurgia dele. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, pelo nosso dia a dia, pela escassez de tempo, a gente deixa para assistir a cirurgia ou participar no momento da proctoria. E muitas das vezes, se você não faz muitas cirurgias complexas ou faz e muito bem na via minimamente invasiva, quando você chega na cirurgia robótica, você tem uma certa dificuldade no início, por ter que administrar todas essas estruturas. Então, se você já tiver assistido esse Proctor ou algum outro cirurgião fazendo a cirurgia robótica, você já vai pegar algumas nuances, algumas dicas para facilitar o seu procedimento. E daí quando você escolher o seu paciente, muitas das vezes você não tem aquele paciente ideal com aquelas lesões pequenas ou com aquelas estruturas que você precisa dissecar de forma simples. Muitas das vezes aparece um caso complexo e está ali o Proctor para te ajudar. Muitas das vezes ele pode até fazer o procedimento e ele vai fazer se você não conseguir, mas o ideal seria que começássemos com cirurgias mais simples, mas é isso que eu estou comentando. Muitas das vezes a gente não tem o caso para a cirurgia mais simples e a gente acaba selecionando aquela paciente um pouco mais complexa. Então, para facilitar para você e você conseguir fazer logo as primeiras cirurgias e diminuir esse tempo que o Proctor vai estar com você, essa dica seria muito interessante. Outra dica é você ver os movimentos que ele faz no console. Por quê? Nós sabemos que fica o cirurgião principal no console, mas fica um cirurgião no campo cirúrgico. E você vê que a exigência a esse cirurgião é infinitamente menor quando a gente tem na cirurgia laparoscópica. Você vai perceber que todas as cirurgias que você faz por via robótica, você faz por via laparoscópica. E a gente já sabe disso, né? Mas vale a pena reforçar esse conceito. E você vai começar a selecionar e individualizar alguns casos para esse procedimento. Aí que vai estar a diferença entre você ser um cirurgião e um cirurgião de elite. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho desse conteúdo. E lembrando que terça-feira que vem tem aula ao vivo sobre o template da cirurgia. Então, se você tiver interesse, passa lá no nosso canal do YouTube às 4 horas da tarde.